Nesta data, em 1970, foi criada a FEBEM, a Fundação Brasileira do Menor. Uma nomenclatura equivocada, mas apropriada para a época. Estamos falando de 1970, quando o Brasil vivia uma ditadura civil, empresarial, militar, com muito atraso, muito conservadorismo e sob forte influência dos Estados Unidos. Pois bem, a FEBEM, por conta de atender orientações jurídicas, na verdade funcionava como um depósito imundo de crianças, de jovens, de adolescentes. Assim, durante muito tempo, o Brasil, a sociedade brasileira, cuidou dos jovens, considerados jovens infratores ou com desvios com relação à legislação. Durante muito tempo, a questão da criança no Brasil foi tratada pela Justiça e pela Segurança Pública. Só muito depois é que passou a ser tratada como questão social a ser regulada pelos organismos de assistência social dos governos, tanto brasileiro quanto dos governos estaduais. Só a partir do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que por sinal fez aniversário anteontem, dia 13, é que a sociedade brasileira melhorou a sua relação com as crianças, com a juventude. Ainda assim, alguns setores da nossa sociedade consideram que o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma autorização para o crime. Na verdade, não é. O que nos assusta de vez em quando é episódios envolvendo crianças ou jovens e que têm algo de hediondo, ou quando se é cometido um crime que chama a atenção da sociedade através das divulgações da imprensa. Mas se formos verificar na estatística os homicídios cometidos por jovem, por pessoas de menor de 18 anos de idade, vamos verificar que esse número é ínfimo, pequenino, muito pequeno. Os homicídios no Brasil são realizações dos adultos. Os adultos é quem mais mata. Os homicídios no Brasil são cometidos pelas pessoas na faixa da idade adulta. 1%, menos de 2%, são os homicídios cometidos por crianças e adolescentes. É evidente que quando acontece um caso, isso assusta. O tratamento com relação à criança e à juventude não é de agora que ele é deficitário. É quando, nas lutas abolicionistas, foi aprovada a Lei do Ventre Livre. A Lei do Ventre Livre era um esforço dos abolicionistas em 1870, que aprovaram essa lei do Visconde de Rio Branco, essa Lei do Ventre Livre, que ela dizia o seguinte: as crianças nascidas de mães escravizadas, elas seriam cuidadas pelos senhores, pelos fazendeiros, os donos dos escravizados, os donos das terras, até os 8 anos de idade. Podendo esse fazendeiro cuidar, entre aspas, dessa criança até os 21. É evidente, os fazendeiros, na sua grande maioria, optaram por cuidar até os 21. E sabe por quê? Porque até os 21 anos de idade, eles usavam de forma disfarçada a mão de obra desse jovem que, a rigor, estaria livre do trabalho escravo. A diferença é que, a partir da Lei do Ventre Livre, a Constituição, a abolição, os trabalhos abolicionistas, na verdade, antes da abolição, obrigavam que os fazendeiros tivessem um censo, um registro, uma matrícula. Então, cada criança nascida de mãe escravizada a partir de 1871, estando sob o cuidado do fazendeiro, teria que ser registrada. E com isso, houve uma devassa das fazendas buscando crianças que estavam de forma clandestina sendo utilizadas para o trabalho, que não escravo, mas parecido, muito próximo do trabalho das pessoas escravizadas.